Bom dia, pessoal, na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é mais um trabalho exclusivo do programa Encontro com a Família. E vamos hoje, em primeira mão de 2023, fevereiro, 2023, gravando nosso programa, nosso primeiro programa deste ano. Eu quero já agradecer em primeiro lugar a Deus Todo-Poderoso e em segundo lugar agradecer a todos que acompanham o meu canal no YouTube e quisem gravar esses tempos, até porque houve alguns bloqueios, mas graças a Deus estamos de volta, porque quem diz a verdade tem que continuar falando a verdade. E nós queremos agradecer aos novos que já entraram no nosso programa e se inscreveram, e também agradecer aos antigos que estão aí, não deixem de assistir nosso programa, e também aquelas pessoas que nos prestigiam pela rua, por onde a gente passa, e a gente tem comentado vários assuntos. E hoje nós vamos estar falando de uma coisa muito séria em relação a nós, humanos, brasileiros, e também as pessoas internacionais. Nós estamos aqui com uma referência na Palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 4, mais precisamente, capítulo 4, no versículo 1. É uma coisa muito interessante. Tem muita gente que fala sobre várias versões do livro de Gênesis, chamadas bases segmentadas do começo, do início de todas as coisas. Nós não vamos falar de Big Bang, de estudo científico, não. Nós vamos falar aqui da Bíblia, a Palavra de Deus. Tendo em vista que toda a criação feita por Deus, ela é perfeita. Só que como tudo nesta vida, criada desde a do Éden até os dias de hoje, tem uma relatividade entre começo, meio e final. Agora, existem certos cuidados que eu e você e todos precisam tomar. Que nós somos aquilo que nós comemos, que nos alimentamos no dia a dia. A nossa vida, o nosso cotidiano, é como uma máquina, que ela vai trabalhando, ela tem ali as suas engrenagens, e com o tempo ela vai se desgastando, mesmo você usando todos os requisitos normais que precisam descrito conforme o fabricante. Apesar de que você cumpre as regras, ela não vai deixar de se desgastar. Por quê? Porque o tempo tem a incumbência de fazer todos os desgastes, tanto na máquina como no ser humano. Mas aí você me pergunta, onde você quer chegar? Eu quero chegar numa vida saudável e longínqua, durável e aproveitável, agradável a você, a sua família, aos seus amigos, mas principalmente a Deus. Vejamos, quando se fabrica um carro lá na montadora, lá tem todos os pré-requisitos para a durabilidade daquele carro. E existe também quando você vai comprar o carro numa concessionária ou quando você vai comprar numa fábrica, ele tem lá uns termos de garantia, onde você olha ali os termos das garantias, ela só é válida se você obedecer aos critérios da garantia. Quais são os critérios da garantia? Eu sou técnico na área da linha branca de eletrodomésticos. Também faço parte de eletricidade. Faço laudos de eletricidade. Exemplo, quando você tem um consumidor da rede Semat ou qualquer tipo de energia, existe um padrão de normas pré-estabelecida para que seja cumprido. Exemplo, em Mato Grosso, a maioria é 110 watts. Mas algumas cidades do país brasileiro é 220. Aí você questiona, pai, 220, espera aí, 110, explica melhor.
a empresa deve entregar na sua casa, lá na sua tomada, no medidor. Se for 220, tem que entregar para você 220 volts. Se é 127, tem que entregar 127. São normas no pré-requisito do documento que você recebe quando você vai pagar a conta. Você está pagando na modalidade de 110 volts de energia, você está recebendo na sua casa. Agora, existem as chamadas conclusões e base. Conclusões de base. O que é isso? Você tem na sua casa, vamos supor lá, 5 aparelhos. Os seus aparelhos, todos eles, têm lá na sua base técnica de análise de fábrica, os seus preceitos e conceitos de durabilidade e de uso. Exemplo, você vai ver lá no seu aparelho, lá, tantos watts hora. Uma análise que você precisa fazer quando você liga o seu aparelho na tomada. Sua energia é 110. Seu aparelho é consignado 110 também. Você só pode ligar ali 110. Você não pode ligar numa rede 220, porque ela vai queimar. Ela ultrapassa o limite da energia que ela deve receber. O que eu quero chegar ao denominador disso sobre isso? Como você recebe 110, você tem que botar o aparelho na tomada lá e registrar 110 volts que você está recebendo na rede semática, porque você está pagando por aquilo ali. Agora, quanto ao consumo é muito relativo, por quê? Ao mesmo tempo, se você ligar muitos aparelhos, o relógio lá no padrão vai começar a correr, mas só que existe um porém. Na sua etiqueta do aparelho tem uma chamada base regulamentada. O que é essa base regulamentada? Se ele tem que consumir tantas horas watts, ele não pode consumir mais. Mas existe uma relatividade entre consumir mais e menos. A declinagem da perca das impedâncias do aparelho sobre aquecimento. Mas espera aí, mas como que o aparelho vem aquecer? Sim, agora eu vou explicar para você o que é o 110 volts. O 110 volts, normalmente, ele vem em 127, mas a normalidade fica em 110. Porque quando você liga todos os aparelhos na rede, ela vai dar aquela caída, mas ela não pode baixar de 110, porque você recebe 127, você paga por 127, então ela tem que ficar no mínimo 110, regulamentado, estabilizado no seu aparelho. Agora, se caso ela cair abaixo de 110 volts, o que vai acontecer? O seu aparelho vai sofrer o chamado aquecimento. Aí é onde eu entro o meu laudo de pesquisa e de análise como técnico na área branca de eletrodoméstico. Por exemplo, se me contrata, eu vou lá na sua casa fazer uma análise dos seus aparelhos, de todos os seus aparelhos. O que eu vou analisar nos seus aparelhos? E na energia? Primeiro eu vou medir a sua tomada e vou averiguar ali se a sua tomada está realmente, a energia está vindo o suficiente para alimentar os seus aparelhos. 127 volts. Aí o que eu vou analisar? Se ele estiver vindo abaixo de 110, o seu aparelho vai sofrer aquecimento, onde acontece muitas queimas de aparelho, por queda de energia. Tá? Mas o senhor entrou nessa parte para poder falar sobre o que o senhor quer chegar. Agora eu vou falar de nós, seres humanos, criados por Deus, dotados de todo entendimento e sabedoria. Exemplo, Deus fez nós perfeitos, mas não trouxe ali uma lista do que você deve comer e o que você não deve comer. Não é isso? Aonde eu vou achar essa lista? Deus deu entendimento e deu capacidade para os médicos analisar e saber o que você precisa comer e o que você não precisa. Quem que é esses médicos? Clínico geral, depende da sua área e do que você tem. A nutricionista é a primeira médica que deveria ser a nutricionista. Primeiro vem o médico, lógico, naturalmente, mas depois vem a nutricionista, que dá os chamados procedimentos e segmento da nossa vida. Você falou primeiro a nutricionista, porque nós somos o que comemos. Você está entendendo? Se a nutricionista te nutre bem, quando você vai ao médico, o que ele vai dizer? Não, está tudo bem. Mas se você não tem uma passagem pela nutricionista, o que vai acontecer quando você chegar no seu médico? A gente só vai ao médico quando está doente. Não é isso? A maioria são assim, mas não deveria ser assim. Por quê? Porque nós somos como uma máquina que eu acabei de falar. O receptor, o coletor
E o gestor, que é aquilo que funciona a máquina. Quem é o gestor? É você que é o gestor. Você que administra isso, sobre tudo isso aí. A sua máquina vai bem se você coordenar ela bem, administrar ela bem. A sua vida também vai bem se você também administrar ela bem. A maioria é essa forma. Só vai procurar um médico quando já está deteriorado. Mas no caso de cada 6 meses, todos nós deveríamos fazer um check-up. E aí, fazer uma consulta com a nossa nutricionista e ver, olha, quero adequar a minha alimentação aqui, qual que é a melhor alimentação. Isso tudo tem um custo. Ah, mas agora vamos falar de Deus. Deus te criou com tudo que você precisa para viver. A Bíblia diz, teoricamente, que a idade do homem seria até os 80, que passa de ser enfado e canseira. Por quê? Porque nós pegamos esse corpo mortal para administrar e mal administramos ele. Comemos tudo quanto é tipo de porcaria, intoxicamos o nosso organismo e o nosso corpo e acabamos nos deteriorando. Aí nada vai bem quando a pessoa está doente. Então, essa é a minha palavra para você hoje. Procure fazer uma administração, tanto na sua área doméstica, dos elétricos nas máquinas, como no seu próprio corpo. Comece a fazer, como diz, um reset, da sua vida pregressa, do que você está fazendo, e comece a melhorar a sua saúde, adequando as suas alimentações no dia a dia. Esse é o desejo do nosso programa. Eu resolvi gravar esse programa hoje para falar sobre isso, porque eu vi que há uma grande necessidade populacional. O médico é muito bom, mas é melhor você procurar uma nutricionista e fazer uma adaptação alimentar, porque você pode estar levando ao suicídio, como o carro. Apesar que temos esse começo, meio e fim, mas vamos chegar bem. Vamos chegar bem aonde nós tivemos que chegar. Morrer, todo mundo vai morrer um dia. Mas como não aproveitar do bem dessa vida e morrer bem? Morrer bem. Não ter, quando você chega a hora de você partir, porque você tem que partir, não porque você se destruiu, ou adiantou o seu tempo, ou antecipou o seu tempo de ir para a sepultura. Então Deus, Ele nos enquadrou dentro de uma perfeita junção, costumo dizer, tão maravilhosa e tão boa, que nós não sabemos nem dar valor àquilo que Deus deu para nós. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a vida eterna. A Bíblia diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. Mas que condenação que é? A primeira condenação que vem é sobre esse primeiro fato que eu acabei de falar. Quando você se maltrata, você se acaba, você destrói, essa é a primeira condenação. Aí vem a segunda condenação. Por quê? A Bíblia fala em que a palavra, ela edifica. Tudo permanece naquilo que você crê. Existe chamado cláusulas objetivas e cláusulas negativas. O que é as cláusulas negativas? É você ficar aí acreditando que as coisas, tudo vai acontecer e sem você mover nenhuma mão. Isso é uma cláusula negativa. Qual que é a cláusula positiva? A cláusula positiva é que nossa vida é uma projeção. E você precisa ter um projeto de estabilidade de vida, tanto na sua vida material, como na sua vida espiritual. Qual é a única maneira de chegar-se a Deus? É obedecendo a sua palavra e fazendo a sua vontade. Ah, mas eu não creio. Não precisa você crer. Basta você ler a palavra e começar a fazer o que está escrito ali. Aí você vai passar a acreditar. Jesus jamais forçou alguém a segui-lo. Ele convidava as pessoas, mas ninguém era obrigado a seguir a ele. Não era obrigado. Mas quem seguia Jesus eram aqueles que acreditavam no que ele estava falando e estava tendo resultado pelo caminho. Exemplo da primeira multiplicação de pães e peixe. Uma coisa incrível, milhares de pessoas, com aquela minoria, ele fazia transformar milhões. Então, quer dizer, as coisas de Deus
É gradativamente que você vai alcançando. Né? É como fabricar um automóvel, como fabricar um eletrodoméstico, como fazer uma casa, qualquer coisa. Tudo você começa do nada. Entendeu? Então, você quer conhecer a Deus? Você precisa começar a ler a palavra que foram escritas por determinação dele, e você começando a ver os resultados. Você vai ler na palavra e diz, olha, Deus fez isso no passado. Né? Aí você vai começando lendo, de repente aquelas coisas vão começando a acontecer na sua vida conforme está escrito, e você vai recebendo uma fé, uma crença, você vai se aproximando cada vez mais. É como você ter um amigo, né, e não procurar conhecer quem é ele. Né? Então, quer dizer, você vai ver todo o tempo enganado. Agora, se você tem um amigo, e você cada dia procurar conhecer as ações dele e os feitos dele, você vai conhecer ele cada vez mais, e você vai ter mais, como diz outro, um grande aprendizado, e você vai saber realmente quem é a pessoa que você está habitando com ele. E a palavra de Deus disse, conhecer a Deus e prosseguinte conhecer. Né? Então existem vários fatores em que nós precisamos entender e compreender. A vida é uma projeção. Toda ela é uma projeção. Em que você é o definidor dela. É o programador dela. Como um computador, como qualquer tipo de máquina. Ela tem uma origem, mas ela também tem um começo, tem um meio e também tem um fim. Não é que tudo vai ser para sempre. Tudo vai ser para sempre. Não. Tudo tem um começo, meio e um fim. Agora, existe uma projeção, segundo as Escrituras, que Deus nos criou para o adorá-lo. E colocou nós nessa terra para aproveitar, para usufruir de tudo de bom nessa terra. E para sermos os precursores dele, mas com os bons exemplos, com boas atitudes, e mostrando e provando que ele tem poder nos céus e também na terra. E ainda mais, ele programou um segundo projeto para depois desta vida, vai seguir uma outra vida chamada de vida eterna. Mas isso tudo vai depender do que você faz aqui agora. Existe um ditado que o que faz aqui, aqui você paga. Quem planta vento diz que colhe tempestade. Mas é uma realidade. Vê o que você está fazendo hoje com o seu corpo, com a sua vida que Deus te deu, e aí você vai ver que o erro não está em Deus, não está em ninguém, está em você mesmo. E fazer uma grande análise, conforme está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 27 e 28. Examina, pois, o homem a si mesmo, come e bebe. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Porque não discerne o certo e o errado. Tá? Como você hoje planta uma semente, como você não tem certeza se ela vai nascer, ou se ela vai nascer ou se não vai nascer, mas você tem que zelar dela, cuidar. Primeira coisa que você tem que fazer, se ela tem uma qualidade de semente. Você tem que ter um percentual nas suas ideias vindo de alguma coisa de qualidade. É por isso que o análise e o cuidado é necessário. Por isso que o projeto é necessário na minha e na sua vida. Tá? Porque ir ao médico, depois que você já não tem mais solução, não culpe o médico, porque o problema foi você quem criou. Agora, está aí os conceitos básicos para você ter uma vida boa, para você ter uma vida menos sofrida, porque sofrer todo mundo sofre, né? Agora, tem menos sofrida. Faça uma projeção da sua vida, de cuja qual você venha ter uma vida estabelecida sobre um parâmetro melhor. Porque a vida que você está vivendo é só sofrimento. Por quê? Você projetou esse sofrimento para você. Você que programou esse sofrimento. Você não viu, não examinou, conforme diz as Escrituras. Né? Então, eu convido você, nesse programa de agora, a fazer uma análise, um retrospecto da sua vida e mudar de rumo, mudar de direção, fazer um novo planejamento na sua vida e viver realmente. Porque do jeito que você está vivendo, você não vai a lugar nenhum. E posso lhe dizer com garantia, vai de mal a pior. Mas se você rever os seus conceitos, com certeza
A providência vai chegar na sua vida. Primeiro, porque Deus determinou que você tenha uma vida longa. Segundo, que Deus determinou que você cuide bem da sua vida. Terceiro, Deus deixou tudo na sua mão. Cabe você agir e trabalhar em prol de você e da sua família e dos demais. Um bom dia e que Deus abençoe a todos. Adamastê, em nome de Jesus.